Mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, nosso mini treinamento diário de segunda a sexta sobre o empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. Estamos no mini treinamento de número 7 do Labo 6, é a sexta aula sobre laboratório de solos, chamado Labo 6, a nossa aula 11 de uma grade de curso de 20 cursos, sendo que o curso de terraplanagem ele é repetido durante o ano. O assunto controle e compactação, como eu venho afirmando, todos são importantes, mas controle e compactação está ligado ao controle de qualidade, não só da execução do aterro, mas através da coleta de amostras, também verificar se o aterro está atendendo às propriedades de engenharia necessárias lá para sua função de aterro. Tá? E isso, então, para nós é fundamental destacar para vocês a importância disso na obra, né? Qualquer obra de terraplanagem. Bom, nós estamos falando aqui dando sequência, né? O AGO, Assessoria Geotécnica à Obra, né? De controle tecnológico. E hoje, a minha função principal é o controle de qualidade de produto e assessoria geotécnica à obra, ou seja, de toda a, exatamente por ter a experiência de 35 anos fazendo os trabalhos, agora eu estou na posição de orientar, né, e de acompanhar se as coisas estão fazendo com a melhor qualidade, atendendo às normas, e que eu chamo hoje de CQP, Controle de Qualidade de Produto. Né? E é isso que nós estamos falando aqui no AGO, no controle de terraplanagem. É uma visão holística sobre a obra, mostrando aí todos os cuidados que nós devemos ter com as escavações, com os aterros, e para conferir ao maciço a resistência adequada para o fim que se destina, e também propriedades de compressividade, ou seja, de recalques, e também de permeabilidade. Então é isso que a gente está colocando aí, as funções do AGO durante a obra, e quem precisar disso, a gente fornece o texto, estamos disponível aí na descrição do vídeo com todos ah, as atividades da academia, sendo que a primeira é o grupo do WhatsApp. E através do grupo do WhatsApp, que a gente pede para você se inscrever, não só no canal como no grupo, você pode marcar, agendar uma reunião conosco, tá? Então aí continua esse procedimento, né? E o objetivo, então, é garantir a homogeneidade do aterro, grau de compactação e de umidade, mas, sobretudo, é para chegar num parâmetro de resistência, quer seja para projeto de pavimento, piso, ou maciços de talude de aterro, né? Barragem, principalmente. O método mais utilizado para grau de compactação e desvio de umidade, que poucos técnicos conhecem, é o controle através do método de Hilf. Então aí eu falo um pouco da norma de Hilf, os equipamentos, né, que são necessários, a orientação toda do ensaio, como ele é feito, equipamentos, e esse ensaio é para ser feito em campo, né, no controle de cada camada. Aqui é o método executivo, a sequência dele, gravação do cilindro, retirada do cilindro, obter o peso específico, obter o peso específico máximo, obter a umidade convertida, né, que é o que como o método chama. Aí você vai definir essa curva, né? Esses são os pontos que nós vamos compactar no laboratório, e os gráficos vão mostrando a sequência desses pontos. Olha lá, tá vendo? 3 pontos, onde que nós vamos então agora traçar com esses 3 pontos uma parábola, né? Uma parábola, veja que o gráfico ele tem o papel timbrado, né? Que a própria norma traz. Então, a partir desse quarto ponto, que se define para a direita ou para a esquerda, ou seja, tirando água, pondo água, para então se definir com esses 3 pontos a parábola. A partir da parábola, então, nós vamos poder definir aí os pontos
de máxima e o convertido, né, o Z máximo. Quanto a quantidade de água que foi colocada ou tirada para tirar num ótimo. E aí a gente descobre se o aterro ele está com uma umidade excessiva ou não, ele está com uma umidade baixa, né? E esse excessivo e massa, baixo em relação aos parâmetros que vêm do projeto, onde que o projeto quer que esteja esses valores. Né? Aqui está o ponto encontrado pelo Medhilf. E aí você compara isso com o projeto. E aí você define o grau de compactação daquela camada e o desvio de umidade daquela camada. E compara isso, como eu acabei de falar, com o projeto. Tá? E aí então você tem o gráfico final, os resultados de campo e sede. Eu chamo campo e sede porque o campo é aquele obtido do campo. E quando eu comecei esse processo aí, eu tinha medo que o pessoal de campo podia estar viciando os resultados. Então eu mandava, pedia o próprio material solo de campo, né, utilizar no campo que viesse para a sede, para a gente verificar a umidade na sede, né, em relação àquela obtida pelo metro. E aí eu comecei a perceber que esses resultados eles não batiam. Aqui é o fluxograma do ensaio, todo a sequência, e aí também não só o RILF, mas já entram outros métodos para chegar na umidade. Por quê? Porque eu quero, em função dos meus estudos já de uns 15, 20 anos atrás, eu descobri que esses métodos, eles não são perfeitos primeiro. E o RILF é o melhor, mas os outros também, o RILF também dá um erro, é isso que eu quero dizer. E aí eu fiquei encafifado com isso, né? E aí eu percebi que eu tinha que controlar a umidade, a homogeneidade, e aí eu comecei a controlar a homogeneidade com penetrômetros, e aí eu estou colocando alguns penetrômetros, né? DPC, DCP, que é o que a gente tem utilizado mais. Também aqui são fotos do DCP, ainda falando do DCP, mostrando ele sendo executado. Do DCP eu posso tirar direto o CBR, também é uma estimativa, né? E esse é outro, enfim, tem outros penetrômetros, é isso que eu queria dizer. E quando eu comparei então as umidades, eu percebi que as umidades estavam muito diferentes e fiquei encafifado, como eu disse, com relação aos métodos. Fui descobrir que realmente os métodos, inclusive o RIFS, têm erros, né? Que certamente aí a academia está procurando ajustar, mas nunca é uma força de expressão, né? Mas sempre vai ter um erro de umidade e grau de compactação dos solos da mesma obra, ou até comparando a umidade na estufa com a umidade pelo metro. Bom, constatei que esse erro é inerente ao metro, e aí eu vi que o mais importante, que nós vamos falar, creio, amanhã ou depois, é obter os parâmetros de resistência e deformabilidade. E hoje, pela primeira vez, eu fico feliz que o nosso laboratório recebe uma solicitação onde os aterros estão sendo feitos e um colega está tirando amostras dos aterros e pedindo para fazer ensaios traxiais para comprovar a resistência daquele aterro. Então, isso muito me alegrou, porque a gente vem falando isso há uns 20 anos e agora a gente começa a ter uma solicitação no laboratório para exatamente fazer esses ensaios comprovatórios no laboratório da, da resistência do solo, né? Bom, era isso que eu queria comentar nesses 10 minutos na parte do mini treinamento e sempre me colocar à disposição, né, para os workshops. Na descrição do vídeo vocês têm todas as atividades da academia e a primeira é o grupo do WhatsApp, onde você pode marcar uma reunião conosco e a gente tirar dúvida e fornecer os materiais que a gente andou
desenvolvendo ao longo dessas décadas, né? E vem trabalhar conosco, tá bom? A gente está aqui num processo de CQP, controle de qualidade de produto e assessoria geotécnica, e ajudando todos os nossos colegas que assistem na obra de projetos e das empresas que executam esses produtos geotécnicos, uma parceria, né? Então vamos aqui para a próxima etapa da nosso mini treinamento.